O processo civilizador, volume 2, Formação do Estado e Civilização, Norbert Elias. Capítulo 4. Primeiras lutas no contexto do reino. 1. No antigo território franco do Ocidente, era muito elevada a probabilidade de que, cedo ou tarde, uma das casas guerreiras rivais obtivesse a predominância e depois uma posição monopolista, de modo que muitos dos territórios feudais menores fossem enfeixados numa unidade mais ampla. O fato de uma determinada casa, a dos Capeto, emergir vitoriosa das lutas eliminatórias, tornando-se ela a agente do mecanismo monopolizador, contava, por sua vez, com probabilidades bem menores, mesmo que certos fatores em seu favor possam ser facilmente discernidos. Cabe mesmo dizer que foi apenas o curso tomado pela Guerra dos 100 Anos que resolveu de uma vez por todas se os descendentes dos Capeto ou de outra casa se tornariam os monopolistas ou suzeranos do Estado que emergia. É importante levar em conta a diferença entre essas duas ordens de questões, entre o problema geral do monopólio e da formação do Estado, e a questão mais específica do motivo por que uma casa particular conquistou e conservou a hegemonia. Estivemos estudando a primeira questão e não a segunda, e ela é que continuará a nos interessar aqui. A primeira mudança na direção do monopólio após o nivelamento geral das relações de propriedade que se prolongou pelo século X e mesmo pelo XI, já foi sumariamente descrita anteriormente. Ela significava a formação de um monopólio dentro dos limites de um território. Nessa pequena área, foram travadas as primeiras batalhas eliminatórias, com o fiel da balança se movendo inicialmente em favor de uns poucos e finalmente de um único dos participantes. Uma casa, pois a casa ou a família é sempre a unidade social que se afirma e faz valer seus direitos, e não um indivíduo. Acumulava tanta terra que as outras não podiam mais rivalizar com ela em termos militares e econômicos. Enquanto houvesse probabilidade de competir com ela, a relação entre senhor feudal e vassalo era mais ou menos nominal. Com a mudança no poder social, tal relação assumiu uma nova realidade. Estabeleceu-se a dependência de muitas casas face a uma única, ainda que, na falta de uma máquina central altamente desenvolvida, ela carecesse da continuidade e solidez que mais tarde veio a assumir no contexto do regime absolutista. Era característico da força com que operava esse mecanismo monopolista que processos análogos ocorressem, aproximadamente na mesma época, em particularmente todos os territórios da região franca ocidental. Luís VI, duque de França e nominalmente rei de toda a região, era bastante representativo desse estágio de formação do monopólio. Se examinarmos um mapa da França em 1032, formamos uma clara impressão de sua fragmentação política em bom número de territórios mais e menos poderosos. O que temos diante de nós certamente ainda não é a França que conhecemos. Essa França emergente, a antiga região franca do Ocidente, estava limitada ao sudeste pelo Ródano. Arles e Lyon ficavam de fora. No reino da Borgonha. Fora também ao norte estendia-se a região das atuais Toul, Bar-le-Duc e Verdun, que pertenciam como as áreas em volta de Aachen, de Antuérpia e mais ao norte a Holanda, ao reino de Lorena.
As tradicionais fronteiras oriental e setentrional da antiga região franca do Ocidente estavam bem para dentro da França atual. Mas nem essa fronteira do Império Nominal dos Capeto, nem as fronteiras das unidades políticas menores nele contidas, tinham na época a mesma função ou fixidez das atuais fronteiras internacionais. Divisões geográficas, vales de rios e cadeias de montanhas, bem como diferenças linguísticas e tradições locais, davam, é verdade, certa estabilidade às fronteiras. Mas uma vez que todas as regiões grandes ou pequenas constituíam propriedade de uma família de guerreiros e que fundamentalmente decidia a composição da unidade territorial, eram as vitórias e derrotas, os casamentos e as compras, vendas feitas por essa família. E em cada região eram muito grandes as mudanças de hegemonia. Indo do sul para o norte, vemos em primeiro lugar, ao norte do Condado de Barcelona, isto é, ao norte dos Pirineus, o Ducado de Gasconha, que se estende até a região de Bordeaux, e ao Condado de Toulouse. Em seguida, e para mencionar apenas as unidades maiores, temos o Ducado de Guyenne, isto é, a Aquitânia, o Condado de Anjou, sede da Segunda Casa Real Franco-Inglesa, os Condados de Maine e Blois, o Ducado de Normandia, sede da Primeira Casa Real Franco-Inglesa, os Condados de Troyes, Vermandois e Flandres. E, finalmente, em meio aos domínios normandos, os Condados de Blois, Troyes e outros. O pequeno domínio dos Capetos, o Ducado de França. Já enfatizamos que esse pequeno domínio dos Capetos não constituía mais do que qualquer outro território, uma unidade completa nos sentidos geopolítico ou militar da palavra. Era constituído de 2 ou 3 regiões contíguas razoavelmente grandes, a Île-de-France, Berry de Orléans, bem como de propriedades menores espalhadas pelo Poitou, pelo Poitou no sul e pelas partes as mais diversas da França, que, por um meio ou outro, haviam passado a posse dos Capetos. 3. Na maioria desses territórios, a época de Luís VI, uma dada casa já obtivera predominância sobre as demais, mediante uma acumulação de terras. Conflitos entre essas casas principescas e a pequena nobreza que vivia no seu domínio estavam sempre eclodindo e durante muito tempo continuaram perceptíveis tensões entre elas. Não eram muito animadoras, porém, as possibilidades de resistência bem-sucedida por parte das casas feudais menores. A dependência delas face ao senhor feudal ou ao governante territorial vai se tornando mais evidente no curso do século XI. A posição monopolista das casas principescas, A posição monopolista das casas principescas em seus territórios agora raramente é abalada. O que passa a caracterizar cada vez mais a sociedade é a luta entre as casas de príncipes pela predominância em áreas mais extensas. As pessoas eram envolvidas nesses conflitos pelas mesmas compulsões presentes na fase anterior. Quando um vizinho se expandia e, portanto, tornava-se mais forte, o outro corria o risco de ser esmagado por ele e de tornar-se seu dependente. Ele tinha que vencer a fim de não ser subjugado. Embora, para começar as cruzadas e guerras de conquista, reduzissem até certo ponto a pressão interna, ela se tornou mais forte e tão logo diminuíram as possibilidades de expansão pelo exterior. O mecanismo da livre competição operava nesse momento em um círculo mais limitado, isto é, entre as famílias de guerreiros que se haviam tornado as casas principais de seus territórios. 4. A conquista da Inglaterra pelo Duque Normando foi uma das campanhas expansionistas características dessa época. Uma entre muitas. Confirmava também a fome geral de terras que afligia a população crescente, particularmente de guerreiros, fossem eles ricos ou pobres.
O enriquecimento do duque normando, a ampliação de seus meios militares e financeiros, porém, constituíam grave perturbação para o equilíbrio anterior vigente entre os governantes territoriais da França. A plena extensão da mudança não foi evidente de imediato, uma vez que o conquistador precisou de tempo para organizar o poder dentre os novos domínios. E, mesmo quando isso aconteceu, a ameaça decorrente desse engrandecimento em relação aos governantes territoriais só fez sentir, dada a baixa integração dos territórios francos do Ocidente na vizinhança direta da Normandia, isto é, no norte da França e não no sul. Foi sentida, porém, e mais diretamente pela casa, com reivindicação tradicional, a predominância na área a leste vizinha à Normandia, a casa dos duques de França, os capetos. Não é improvável que a ameaça representada por esse vizinho mais forte constituísse um fator a impelir Luís VI na direção que ele seguiu tão tenaz e energicamente durante toda a vida. O anseio de consolidar o poder e derrotar qualquer rival possível dentro do seu território. O fato de ele, o rei nominal e o senhor feudal da região franca do Ocidente, ser, na verdade, pela dimensão de seus domínios, bem mais fraco que seu vassalo e vizinho, que nesse momento, como governante da Inglaterra, também portava uma coroa, evidenciou-se em todos os conflitos que travaram. Guilherme, o Conquistador, uma vez que conquistara recentemente seu território insular, teve a oportunidade de criar o que constituía, para a época, uma organização governamental muito bem centralizada. Distribuiu a terra de uma maneira que visava, tanto quanto possível, a impedir a formação de casas e famílias tão ricas e poderosas como a sua, e que pudessem rivalizar com esta. O governo do suzerano inglês foi o mais moderno de seu tempo. Até para a receita monetária, ele criou um organismo especial. O exército com que conquistara a ilha consistia apenas em parte de seus vassalos feudais, sendo o restante constituído de cavaleiros mercenários movidos pelo mesmo desejo de possuir terras. Só nesse momento, encerrada a conquista, tornou-se o tesouro do governante normando suficientemente rico para contratar soldados e, independentemente da importância de seus vassalos feudais, isso lhe conferiu superioridade militar sobre os vizinhos da Europa continental. Luís, o Gordo, da França, como não puderam seus predecessores fazer o mesmo. Acusaram-no de ganancioso, de procurar por todos os meios à sua disposição apropriar-se de dinheiro. Na verdade, foi exatamente nessa época, como aliás em muitos períodos em que a moeda é relativamente escassa e que se sente agudamente a desproporção entre a que existe e a que é necessária, que a vontade ou a cobiça de dinheiro mais se destacou. Luís VI, porém, encontrava-se em situação particularmente difícil, se comparado com seu vizinho mais próspero. Nesse aspecto, como no da organização, centralização e eliminação de possíveis rivais internos, o território insular deu um exemplo que os governantes da Europa continental tiveram que seguir para não sucumbir na luta pela supremacia. No início do século XII, portanto, a Casa dos Capeto era visivelmente mais fraca do que a rival, que controlava terras exigentes de outro lado do mar. Luís VI foi derrotado em praticamente todas as batalhas que travou com o rival inglês, embora este último não conseguisse penetrar no território da própria França. Nessa situação, o senhor de França limitou-se a ampliar sua base de poder, as propriedades de sua família e a esmagar a resistência dos senhores feudais menores no interior ou nos interstícios de seus territórios. Ao assim proceder, preparava sua casa para aquela grande luta, para aqueles séculos de conflito pela supremacia na antiga região franca do Ocidente, no curso da qual um número cada vez maior de territórios foi se confundir num único bloco, em mãos de uma única casa, e na qual se envolveram direta ou indiretamente todos os territórios da região. A luta pela coroa da França entre os soberanos de Ile-de-France
e os soberanos da ilha inglesa. 5. A casa que retornou à luta contra os Capeto, quando se extinguiu a família de Guilherme o Conquistador, foi a dos Plantageneta. Essa família tinha por domínio o Anjou, uma região também vizinha da França. Começou sua ascensão mais ou menos na mesma época que os Capeto, e quase que da mesma maneira. Da mesma forma que na França sob Felipe I, na vizinha Anjou sob Fouquet, o real poder dos condes em relação aos seus vassalos tornara-se bastante débil. Tal como o filho de Felipe, Luís VI, o gordo, o filho de Fouquet, o moço, e o filho deste, Godofredo, Plantageneta, gradualmente subjugou os senhores feudais e de porte médio de seu domínio, assim lançando as bases para a expansão futura. Na própria Inglaterra, ocorreu inicialmente o processo inverso, exibindo pelo avesso os mecanismos que moviam essa sociedade de guerreiros. Quando Henrique I, neto de Guilherme o Conquistador, faleceu sem deixar herdeiros, Estevão de Blois, filho de uma das filhas de Guilherme, reivindicou seu trono. Obteve o reconhecimento dos senhores feudais seculares e da Igreja, mas ele mesmo não passava de um senhor feudal normando de porte médio. Sua riqueza pessoal e o poder de sua família, dos quais tinha que depender, eram limitados. Por isso mesmo, tornou-se quase inerme diante de outros guerreiros e também do clero locais. Com sua ascensão ao trono, começou imediatamente a desintegração do poder governamental na ilha. Os senhores feudais construíram castelo após castelo, cunhavam moeda própria, cobravam impostos em suas regiões. Em suma, assumiam todos os poderes que, até então, dada a força superior que possuíam, haviam sido monopólio dos soberanos normandos. Além do mais, Estevão de Blois cometeu uma série de erros graves, dos quais o principal foi perder o apoio da Igreja, o que um governante mais forte poderia talvez ter sido capaz de superar, mas não um homem que dependia do auxílio alheio. Tais fatos favoreceram seus rivais. Esses rivais eram os condes de Anjou. Godofredo Plantageneta se casara com a filha do último rei anglo-normando e dispunha de poder necessário para sustentar a reivindicação que fez com base no casamento. Lentamente, construiu uma cabeça de ponte na Normandia. Seu filho, Henrique Plantageneta, unificou o Maine, o Anjou e Touraine e a Normandia sob seu domínio. Armado desse poder, pôde compreender a reconquista dos domínios ingleses de seu avô, exatamente como o duque normando fizera antes dele. Em 1153, cruzou o Canal da Mancha. Em 1154, à idade de 22 anos, coroou-se rei, e um rei que, em virtude de seu poder militar e financeiro, energia pessoal e talento, tornou-se uma poderosa força centralizadora. 2 anos antes, além do mais, tornara-se pelo casamento com a herdeira da Aquitânia, senhor dessa região, no sul da França. Combinava, assim, com suas terras inglesas, um território na Europa continental, frente ao qual o domínio dos capetos parecia realmente insignificante. A questão, se os territórios francos do Ocidente deviam ser integrados em volta da Ile-de-France ou de Anjou, permanecia inteiramente em aberto. A própria Inglaterra era território conquistado e mais um objeto de que propriamente um tema no jogo político era, se queremos, uma província semicolonial na frouxa federação dos territórios francos do Ocidente. A distribuição de poder naquela época guardava uma distante semelhança com a que atualmente existe no Extremo Oriente. Um pequeno território insular e um domínio continental, muitas vezes maior, encontrava-se sob o mesmo governo. Toda a parte sul do antigo reino dos Capetos a ele pertencia. A principal área ao sul, que não pertencia aos domínios dos Plantageneta, era o condado de Barcelona. Seus soberanos estavam empenhados no análogo movimento expansionista e se tornaram reis de Aragão, mais uma vez sobre bases matrimoniais.
Lentamente saem que no início mal se percebe, eles abandonaram a união dos territórios francos do Ocidente. Além disso, excluindo o domínio meridional angevino, salvo em um território menor pertencente à Igreja, havia o condado de Toulouse. Seus soberanos, como senhores feudais, menores ao norte da região da Aquitânia, começaram, ante a ameaça do reino angevino, a se inclinar para o centro de poder rival formado pelos capetos. Os equilíbrios de poder que encontramos em configurações como essas tendem a determinar, sempre da mesma maneira, a conduta das pessoas. Na esfera menor da Federação Territorial Franca, o seu modo operante pouco diferiu do que vemos na política dos Estados na Europa moderna. Por exemplo, o mesmo incipientemente em todo o globo. Enquanto nenhum poder absolutamente dominante surgir, um poder que tenha superado inequivocamente toda a concorrência e assumido posição de monopólio, unidades de segunda classe procuram formar blocos contra aquele que, ao unificar numerosas regiões, chegou mais perto da supremacia. A formação de um bloco provoca a criação de outro, embora por muito tempo o processo possa oscilar de um para outro lado. O sistema como um todo tende a consolidar regiões cada vez maiores em torno de um centro, a concentrar o poder de decisão real num número sempre menor de mãos e, finalmente, num único centro. A expansão do duque normando gerou um bloco que deslocou em seu benefício o equilíbrio, começando pela região norte da França. A expansão da Casa de Anjou aproveitou esse fato e deu um passo adiante. O bloco do reino angevino ameaçou o equilíbrio de toda a região franca do Ocidente, por menos organização que esse bloco demonstrasse, por mais rudimentares fossem seu governo e sua centralização. Ainda assim, o movimento através do qual, sob pressão da fome geral de terras, uma casa incessantemente impedia a outra a unir-se a ela e a obter mais terras. Manifestou-se com clareza suficiente nessas formações políticas. A parte ao sul, uma larga faixa abrangendo toda a região ocidental da França, pertencia então aos Plantageneta. Tradicionalmente, o rei da Inglaterra era vassalo dos reis Capeto, no tocante a essa área da Europa continental. O direito, contudo, de pouco vale quando não se apoia num poder social correspondente. Tradicionalmente, o rei da Inglaterra era vassalo dos reis Capeto, no tocante a essa área da Europa continental. O direito, contudo, de pouco vale quando não se apoia num poder social correspondente. Quando em 1117 o sucessor de Luís VII da França, agora um homem velho e cansado, se encontrou com o representante da casa rival, Henrique II, o jovem rei da Inglaterra disse a este último: Réu Senhor, desde o começo de vosso reinado e antes mesmo, tendes cometido ofensas a mim, calcando aos pés a lealdade que me deveis e a vassalagem que me prestastes. E de todas essas ofensas, a mais grave e flagrante foi a injusta usurpação de Auvergne, que conservais em prejuízo da coroa francesa. Para ser franco, a velhice me aflige. A velhice me aflige e rouba-me a força necessária para recuperar essa terra e outras. Mas perante Deus, perante esses barões do reino e nossos leais súditos, publicamente protesto e defendo os direitos de minha coroa, acima de tudo sob Auvergne e Berry, Châteauroux, Gisors e Vexin normando, implorando ao rei dos reis que me dê um herdeiro, que lhe conceda o que a mim negou. O Vexin, uma espécie de Alsácia-Lorena normanda. O Vexin, uma espécie de Alsácia-Lorena normanda. Era uma terra fronteiriça
contestada entre o domínio dos Capeto e o domínio normando dos Plantageneta. Mais ao sul, a fronteira entre os domínios dos Capeto e os Euanvegino corria pelo Berry. Os Plantageneta já se sentiam suficientemente fortes para ocupar partes do domínio dos Capeto. A luta pela supremacia entre os Capeto e os Plantageneta estava em pleno desenvolvimento e o soberano angevino era, além do mais, muito mais forte do que seu colega da França. Por isso mesmo, as exigências que o Capeto fez a seu adversário são, na verdade, muito modestas. Quer que lhe devolva algumas terras que considera pertencerem a seus domínios. Por algum tempo, não pôde aspirar a nada mais. Compreende perfeitamente a glória do domínio angevino e a insignificância da sua. Nos franceses, disse ele certa vez, comparando-se ao rival, nada mais temos do que pão, vinho e contentamento. 6. Essa maneira de governar, porém, ainda não se revestia de grande estabilidade. Era, na verdade, uma empresa privada e, como tal, estava sujeita à dinâmica social inerente a uma luta entre unidades que competiam livremente entre si. Era muito mais fortemente influenciada pelas capacidades dos concorrentes, sua idade, sucessão e fatores pessoais análogos, do que as formações políticas das fases posteriores, quando não só a pessoa de quem controla o monopólio, mas uma certa divisão de funções, uma multiplicidade de interesses organizados e uma máquina governamental mais estável são o que mantém a coesão de unidades mais amplas. Em 1189, um Capeto mais uma vez se chocou com um Plantageneta. Entre mentes, quase todas as áreas contestadas haviam voltado ao domínio dos Capeto. Nesse momento, os Plantageneta... Nesse momento, o Plantageneta é um velho e o Capeto mais moço. O filho de Luís VII, Filipe II, apelidado de Augusto. A idade, conforme já notamos, significa muito numa sociedade em que o homem que exerce poder ainda não pode delegar a liderança militar, onde muito depende de sua iniciativa pessoal e onde ele tem que atacar ou defender em pessoa. Henrique II da Inglaterra, pessoalmente, um soberano forte que ainda controlava firmemente seus grandes domínios, nessa data é afligido, além da idade, pelas rebeliões e mesmo pelo ódio de seu filho mais velho, Ricardo, conhecido como Coração de Leão, que às vezes até faz causa comum com os inimigos. Capeto de seu pai. Explorando a fraqueza do adversário, Filipe Augusto retoma a Auvergne e as partes de Berry mencionadas por seu pai. Um mês depois, enfrentam-se ambos em Tours. Henrique II falece aos 56 anos. Em 1193, Ricardo, o Coração de Leão, está na prisão. Felipe conquista a longamente conquistada Vexin, tendo como aliado João, o irmão mais moço do prisioneiro. Em 1199, falece Ricardo. Ele, tal como seu irmão e sucessor, João, que queria ser chamado de João sem terra, dilapidou grande parte de seu poder, as posses de família e os tesouros do pai, enfrentando João como rival. Contudo, há um homem que sentiu até os ossos toda a humilhação e asfixia do poder dos Capeto, causadas pelo crescimento dos anglos-angevinos e cuja energia, despertada por essa experiência, era canalizada numa única direção: mais terras e mais poder. Mais e mais. Ele, tal como prisioneiro, ele, tal como primeiro Plantageneta,
antes dele, é obcecado por esse anseio. Quando João sem terra lhe pergunta se não poderia ter de volta como pagamento algumas terras que perdera para ele, Felipe responde perguntando-lhe se ele não conhece alguém que deseje vender terras, pois também ele gostaria de comprar mais. Nessa ocasião, Felipe já era um homem rico em terra e em poder. Evidentemente, não ocorria ainda uma luta entre estados ou nações. Toda a história da formação de organizações monopolistas posteriores de nações-estados permanecerá incompreensível até que se entenda o caráter especial dessa outra fase social, bem anterior de iniciativa privada. Tratava-se de uma luta entre casas reais, concorrentes ou rivais, que, acompanhando a evolução geral dessa sociedade, impelia todas as unidades inicialmente pequenas e em seguida cada vez maiores a se expandirem e a lutarem por mais posses. A Batalha de Bouvines, em 1214, decidiu provisoriamente a questão. João da Inglaterra e seus aliados foram derrotados por Filipe Augusto. E como acontecia com tanta frequência na sociedade belicosa feudal, a derrota em batalha externa implicava também em um debilitamento interno. Voltando para casa, João encontra os barões e o clero em cima de revolta a exigir a Magna Carta. Inversamente, no caso de Filipe Augusto, a derrota na guerra externa fortalece-lhe o poder em seus domínios. Na qualidade de herdeiro do pai, Filipe Augusto recebeu basicamente a região de Paris e Orleans, juntamente com partes de Berry. Acrescentou a eles, para mencionar, apenas suas grandes aquisições: a Normandia, na ocasião, um dos maiores e mais ricos territórios de todo o reino, o Anjou, o Maine e a Touraine, mais importante do Poitou de Saintonge e o Artois do Valois, o Vermandois, a região de Amiens e boa parte da região em volta do Beauvais. O senhor de Paris e Orleans converteu-se no maior senhor territorial do norte da França. Tornou a Casa dos Capeto a família mais rica da França. Seus domínios haviam obtido saídas para o mar. Em outros territórios do norte da França, na Flandres, Champagne, Borgonha e Bretanha, crescia sua influência na proporção do poder que possuía. E mesmo no sul já controlava uma área considerável. O domínio dos Capeto, contudo, podia ser tudo, mas não era ainda um território integrado. Entre os Anjou e a região de Orleans, estendia-se o domínio do Conde de Blois. Ao sul, os distritos costeiros em volta de Saintes, e mais para leste, Auvergne. Quase não tinham ligações com as regiões setentrionais. Estas últimas, porém, o velho domínio familiar juntamente com a Normandia e áreas recentemente conquistadas, que se estendiam para além de Arras, no norte, constituíam, em termos puramente geográficos, um bloco, na maior parte, autossuficiente. Nem mesmo Filipe Augusto tinha ainda em vista a França, em nosso sentido, e seus domínios reais não eram essa França. O que almejava, acima de tudo, era a expansão territorial, militar e econômica do poder de sua família e a subjugação de seus concorrentes mais perigosos, os Plantageneta. Em ambos os objetivos teve sucesso. Por ocasião de sua morte, os domínios dos Capetos eram aproximadamente 4 vezes maiores do que quando subiram ao trono. Os Plantageneta, ao contrário, que tinham vivido até então mais na Europa continental do que na ilha e cuja administração na própria Inglaterra era constituída tanto de normandos europeus e indivíduos de seus outros domínios no continente quanto os de nativos da ilha, controlavam, nesse momento, no continente, apenas uma parte da antiga Aquitânia, a área ao norte da região central e ocidental dos Pirineus, ao longo da costa dos Pirineus
ao longo da costa, chegando até o estuário de Gironda, sob o nome de Ducado de Guyenne. A parte disso, algumas ilhas no arquipélago normando, o fiel da balança mudara contra eles. Reduzira-se o poder que exerciam, mas graças ao domínio na ilha, esse poder não foi quebrado. Após certo tempo, o equilíbrio no continente voltou a beneficiá-los. Durante muito tempo, permaneceu indeciso o resultado dessa luta pela hegemonia na antiga área franca do Ocidente. Parece que Filipe Augusto considerava como seus principais rivais, em seguida aos... Correção? Parece que Filipe Augusto considerava como seus principais rivais, em seguida aos Plantageneta, os condes de Flandres, e o mesmo de que um novo centro de poder realmente surgira nessa região, é demonstrado por toda a história subsequente da França. Conta-se que Felipe dissera certa vez que ou a França se tornaria flamenga ou Flandres se tornaria francesa. Ele certamente não perderia de vista que, em todos esses conflitos entre as casas territoriais menores, o que estava em jogo O que estava em jogo era a supremacia ou a perda da independência, mas ainda podia imaginar tanto a Flandres como a França dominando toda a área. 7. No início, os sucessores de Filipe Augusto seguiram com firmeza o curso que ele traçara. Procuraram consolidar e estender ainda mais o domínio ampliado. Tão logo Filipe Augusto faleceu, os barões de Poitou voltaram-se para os Plantageneta. Luís VIII, filho de Filipe Augusto, reconquistou a região e incluiu em seus domínios, o mesmo fazendo com Saintonge. Aulnay e Languedoc, parte da Picardia e o condado de Perche, parcialmente sobre a forma de uma guerra religiosa, a luta contra os heréticos albigenses, a Casa dos Capetos, começou a avançar para o sul e a penetrar na esfera do único grande senhor territorial que podia, além dos Plantageneta, rivalizar com ela em poder, o Conde de Toulouse. O capeto seguinte, Luís IX, São Luís, teve mais uma vez que defender suas posses, apressadamente unificadas contra todos os tipos de ataque interno e externo. Simultaneamente, continuou a reforçar seu poder, anexando partes de Languedoc, a nordeste dos Pirineus, os condados de Mâcon, Clermont e Mortagne, e algumas áreas menores as propriedades de sua família. Filipe III, o Audaz, conquistou o condado de Guines, entre Calais e Saint-Omer, mas apenas para perdê-lo 12 anos depois para os herdeiros do conde. Através de uma compra ou proteção, adquiriu todas as propriedades menores nas vizinhanças que estivessem oferecidas à venda e preparou a incorporação da Champagne e do grande território de Toulouse aos domínios de sua casa. Nesse momento, praticamente não havia em toda a área franca do Ocidente um único soberano territorial que pudesse, sem aliados, fazer frente aos capetos, com exceção dos Plantagenetas. Estes últimos, para sermos exatos, não estavam menos preocupados com os capetos em expandir sua esfera de poder. Na Europa continental, sua soberania mais uma vez se estendera para além do Ducado de Guyenne. Do outro lado do mar, haviam submetido Gales e procediam à conquista da Escócia. E ainda tinham possibilidades de expansão que não os levariam a um choque direto com os capetos. Estes últimos, igualmente, tinham espaço para se expandir em outras direções. Simultaneamente, sob Filipe o Belo, seus domínios estavam se estendendo às fronteiras do Império Romano-Germânico. Por um lado, até o rio Maas, que nessa época era considerada a fronteira natural e tradicional, em homenagem à partilha do Império Carolíngio
em 843, da área franca do Ocidente, e por outro, mais ao sul, prolongava-se até o Ródano e o Saône, isto é, até Provença, o Delfinado e o Condado de Borgonha, que, de igual maneira, não pertenciam à confederação tradicional dos territórios francos do Ocidente. Pelo casamento, Felipe adquiriu a Champagne e Brie com suas muitas áreas anexas, algumas delas no território do próprio Império Romano Germânico, do Conde de Flandres obteve os domínios de Lille, Douai e Bethune, e tomou dos condados de Blois o condado de Chartres e a propriedade de Beaugency. Além disso, adicionou às suas terras os condados de Marque e Angoulême, as propriedades eclesiásticas de Cahors, Mende e Puy, e mais ao sul o condado de Bigorre e o viscondado de Soule. Seus três filhos, Luís X, Filipe V e Carlos IV, faleceram um após o outro, sem deixarem herdeiro do sexo masculino. As propriedades da família e a coroa dos Capeto passaram ao descendente do filho mais moço da casa, que possuía como apanágio o condado de Valois. Até esse momento, através de gerações, um esforço contínuo fora feito mais ou menos na mesma direção: acumular terras. No que nos interessa, deve ser suficiente sumariar aqui os resultados desse trabalho. Mesmo assim, mesmo em sumário, a mera enumeração de muitas terras que gradualmente anexaram dá-nos uma ideia de luta incessante, declarada ou disfarçada, na qual se empenharam as várias casas principescas, e na qual, uma após outra, derrotadas por alguém mais poderoso, desapareciam. Compreendamos ou não plenamente o significado desses nomes. Eles nos são uma imagem de força do impulso, que tinha origem na situação social dos Capeto. Um impulso que continuou a se fazer sentir na mesma direção através dos indivíduos tão diferentes. Com a morte de Carlos IV, o último da linhagem a subir ao trono mediante sucessão direta, os grandes domínios dos Capeto, isto é, o complexo agrupado diretamente em torno do Ducado de França, estendiam-se da Normândia a oeste até Champagne no leste e Canches no norte. A região do Artois, contígua a esta, fora dada como apanágio a um membro da família. Um pouco ao sul, separada pela região de Anjou, também dada em apanágio, o condado de Poitiers fazia parte da área controlada diretamente pelos príncipes de Paris. Ainda mais ao sul, o condado de Toulouse lhes pertencia, além de partes do antigo ducado da Aquitânia. Embora tudo isso já constituísse um poderoso complexo de terras, não era ainda uma região coesa. Conservava a aparência típica de um domínio territorial de família, cujas partes separadas eram mantidas juntas, menos por dependência recíproca ou por divisão de funções, do que pela pessoa do dono, através de uma união pessoal e de um centro administrativo comum. Ainda se sentia profundamente a identidade distinta de cada região e os interesses e caracteres específicos de cada território. Ainda assim, a união dos mesmos sob uma única casa e, em parte, sob uma mesma administração, removia toda uma série de obstáculos e uma integração mais completa. Respondia à tendência de ampliação das relações de comércio, à intensificação de ligações para além do nível local, já discerníveis em pequenas partes da população urbana, mesmo que essa tendência não desempenhasse nem remotamente o mesmo papel como força propulsora na união ou expansão das casas principescas, que viria a ter no século XIX, por exemplo, num estágio inteiramente diferente do desenvolvimento dos estratos burgueses urbanos. Nos séculos XI, XII e XIII, a luta pela terra
E a rivalidade entre o número cada vez menor de famílias de guerreiros era o principal impulso por trás da formação de territórios maiores. A iniciativa coube a poucas famílias de guerreiros em ascensão às casas principescas, sob cuja proteção floresciam as cidades e o comércio. Estes lucravam com a concentração de poder e contribuíam para ela, conforme será discutido adiante. E com toda certeza, tão logo que as regiões mais extensas foram unificadas sob uma única soberania, os estratos urbanos desempenharam um papel importante na consolidação da união territorial, já naquela época. Sem a ajuda dos recursos humanos e financeiros que fluíam dos estratos urbanos para os príncipes e da crescente comercialização, não seriam concebíveis a expansão e a organização governamental desses séculos. Mas era ainda, sobretudo, indireta a importância das cidades e do avanço do comércio para a integração de áreas maiores, na medida em que constituíam instrumentos ou órgãos de classes principescas. A integração significou, antes e acima de tudo, a derrota de uma casa de guerreiros por outra, isto é, a absorção de uma por outra, ou pelo menos sua subordinação ao vitorioso. Se a área é considerada desse ponto de vista, tal como parece no início do século XIV, ao se extinguir a linhagem direta dos capetos, pode-se perceber claramente a direção da mudança. A luta de classes menores e de porte médio pela terra certamente não cessara, mas essas rixas nem remotamente desempenhavam o mesmo papel que no tempo de Luís VI, para nada dizer de seus predecessores. Naquele tempo, as terras eram distribuídas de maneira mais ou menos uniforme entre muitos, e é verdade que entre elas as diferenças podem ter parecido bastante grandes para os homens da época. Mas até mesmo as posses e poder das casas ditas principescas eram tão pequenos que bom número de famílias de cavaleiros nas vizinhanças podia desafiá-las quanto à terra ou ao poder. Cabia à iniciativa privada de todas essas casas decidir até que ponto participavam dessa luta geral. Nesse momento do século XIV, essas muitas casas de guerreiros não constituíam mais, em separado, forças a levar em conta, no máximo coletivamente, como classe. Possuíam ainda certa importância social. Mas a real iniciativa nesse tempo cabia a umas poucas casas que haviam emergido como vencedoras na época dos conflitos precedentes, acumulando tanta terra que as demais não podiam desafiá-las, tendo-se de se tornar suas dependentes. Para essas outras, ou a maioria dos guerreiros, a possibilidade de obter novas terras por iniciativa própria, numa livre competição, estava praticamente fechada, e com ela a possibilidade de uma ascensão independente na sociedade. Todas as casas de guerreiros teriam no máximo de permanecer no degrau da escala social que haviam galgado, a menos que algum de seus membros conseguisse alcançar-se mais alto graças ao favor de um dos grandes senhores, ou seja, colocando-se em sua dependência. Diminuíram o número dos que ainda podiam competir independentemente na região franca do Ocidente, por terra e poder. Não mais existem um duque ou casa independente da Normandia, nem da Quitânia. A assimilação ou supressão havia eliminado, para mencionar apenas os mais importantes, os condados de Champagne, Anjou e Toulouse. Nessa região, além da Casa de França, apenas 4 casas importavam: os ducados de Borgonha e de Bretanha, o condado de Flandres e, mais um poderoso de todos, o rei da Inglaterra, o duque de Guyenne e o senhor de várias áreas menores. Uma sociedade de guerreiros em competição relativamente livre transformara-se numa sociedade em que a competição era restringida à maneira de um monopólio. E mesmo entre as 5 grandes casas que ainda possuíam algum grau de poder competitivo e preservavam certa independência correspondente, 2 se destacavam como as mais poderosas: a dos capetos e as dos seus sucessores reais de França, os Plantageneta, reis da Inglaterra. O confronto entre eles teria que decidir quem, finalmente, controlaria o poder monopolista na região franca do Ocidente e onde ficariam o centro e as fronteiras do monopólio.
O Processo Civilizador, volume 2, Formação do Estado e Civilização, Norbert Elias. Capítulo 4. Primeiras lutas no contexto do reino. 1. No antigo território franco do Ocidente, era muito elevada a probabilidade de que, cedo ou tarde, uma das casas guerreiras rivais obtivesse a predominância e depois uma posição monopolista, de modo que muitos dos territórios feudais menores fossem enfeixados numa unidade mais ampla. O fato de uma determinada casa, a dos Capeto, emergir vitoriosa das lutas eliminatórias, tornando-se ela a agente do mecanismo monopolizador, contava, por sua vez, com probabilidades bem menores, mesmo que certos fatores em seu favor possam ser facilmente discernidos. Cabe mesmo dizer que foi apenas o curso tomado pela Guerra dos 100 Anos que resolveu de uma vez por todas se os descendentes dos Capeto ou de outra casa se tornariam os monopolistas ou suzeranos do Estado que emergia. É importante levar em conta a diferença entre essas duas ordens de questões, entre o problema geral do monopólio e da formação do Estado, e a questão mais específica do motivo por que uma casa particular conquistou e conservou a hegemonia. Estivemos estudando a primeira questão e não a segunda, e ela é que continuará a nos interessar aqui. A primeira mudança na direção do monopólio após o nivelamento geral das relações de propriedade que se prolongou pelo século X e mesmo pelo XI, já foi sumariamente descrita anteriormente. Ela significava a formação de um monopólio dentro dos limites de um território. Nessa pequena área, foram travadas as primeiras batalhas eliminatórias, com o fiel da balança se movendo inicialmente em favor de uns poucos e finalmente de um único dos participantes. Uma casa, pois a casa ou a família é sempre a unidade social que se afirma e faz valer seus direitos, e não um indivíduo. Acumulava tanta terra que as outras não podiam mais rivalizar com ela em termos militares e econômicos. Enquanto houvesse probabilidade de competir com ela, a relação entre senhor feudal e vassalo era mais ou menos nominal. Com a mudança no poder social, tal relação assumiu uma nova realidade. Estabeleceu-se a dependência de muitas casas face a uma única, ainda que, na falta de uma máquina central altamente desenvolvida, ela carecesse da continuidade e solidez que mais tarde veio a assumir no contexto do regime absolutista. Era característico da força com que operava esse mecanismo monopolista que processos análogos ocorressem, aproximadamente na mesma época, em particularmente todos os territórios da região franca ocidental. Luís VI, duque de França e nominalmente rei de toda a região, era bastante representativo desse estágio de formação do monopólio. Se examinarmos um mapa da França em 1032, formamos uma clara impressão de sua fragmentação política em bom número de territórios mais e menos poderosos. O que temos diante de nós certamente ainda não é a França que conhecemos. Essa França emergente, a antiga região franca do Ocidente, estava limitada ao sudeste pelo Ródano. Arles e Lyon ficavam de fora. Lyon, no reino da Borgonha. Fora também ao norte estendia-se a região das atuais Toul, Bar-le-Duc e Verdun, que pertenciam como as áreas em volta de Aachen, de Antuérpia e mais ao norte a Holanda, ao reino de Lorena. As tradicionais fronteiras oriental e setentrional
da antiga região franca do Ocidente estavam bem para dentro da França atual. Mas nem essa fronteira do Império Nominal dos Capeto, nem as fronteiras das unidades políticas menores nele contidas, tinham na época a mesma função ou fixidez das atuais fronteiras internacionais. Divisões geográficas, vales de rios e cadeias de montanhas, bem como diferenças linguísticas e tradições locais, davam, é verdade, certa estabilidade às fronteiras. Mas uma vez que todas as regiões grandes ou pequenas constituíam propriedade de uma família de guerreiros e que fundamentalmente decidia a composição da unidade territorial, eram as vitórias e derrotas, os casamentos e as compras, vendas feitas por essa família. E em cada região eram muito grandes as mudanças de hegemonia. Indo do sul para o norte, vemos em primeiro lugar, ao norte do Condado de Barcelona, isto é, ao norte dos Pirineus, o Ducado de Gasconha, que se estende até a região de Bordeaux, e ao Condado de Toulouse. Em seguida, e para mencionar apenas as unidades maiores, temos o Ducado de Guyenne, isto é, a Aquitânia, o Condado de Anjou, sede da Segunda Casa Real Franco-Inglesa, os Condados de Maine e Blois, o Ducado de Normandia, sede da Primeira Casa Real Franco-Inglesa, os Condados de Troyes, Vermandois e Flandres. E, finalmente, em meio aos domínios normandos, os Condados de Blois, Troyes e outros. O pequeno domínio dos Capetos, o Ducado de França. Já enfatizamos que esse pequeno domínio dos Capetos não constituía mais do que qualquer outro território, uma unidade completa nos sentidos geopolítico ou militar da palavra. Era constituído de 2 ou 3 regiões contíguas razoavelmente grandes, a Île-de-France, Berry de Orléans, bem como de propriedades menores espalhadas pelo Poitou, pelo Poitou no sul e pelas partes as mais diversas da França, que, por um meio ou outro, haviam passado a posse dos Capetos. 3. Na maioria desses territórios, a época de Luís VI, uma dada casa já obtivera predominância sobre as demais, mediante uma acumulação de terras. Conflitos entre essas casas principescas e a pequena nobreza que vivia no seu domínio estavam sempre eclodindo e durante muito tempo continuaram perceptíveis tensões entre elas. Não eram muito animadoras, porém, as possibilidades de resistência bem-sucedida por parte das casas feudais menores. A dependência delas, face ao senhor feudal ou ao governante territorial, vai se tornando mais evidente no curso do século XI. A posição monopolista das casas principescas, A posição monopolista das casas principescas em seus territórios agora raramente é abalada. O que passa a caracterizar cada vez mais a sociedade é a luta entre as casas de príncipes pela predominância em áreas mais extensas. As pessoas eram envolvidas nesses conflitos pelas mesmas compulsões presentes na fase anterior. Quando um vizinho se expandia e, portanto, tornava-se mais forte, o outro corria o risco de ser esmagado por ele e de tornar-se seu dependente. Ele tinha que vencer a fim de não ser subjugado. Embora, para começar as cruzadas e guerras de conquista, reduzissem até certo ponto a pressão interna, ela se tornou mais forte e tão logo diminuíram as possibilidades de expansão pelo exterior. O mecanismo da livre competição operava nesse momento em um círculo mais limitado, isto é, entre as famílias de guerreiros que se haviam tornado as casas principais de seus territórios. 4. A conquista da Inglaterra pelo Duque Normando foi uma das campanhas expansionistas características dessa época. Uma entre muitas. Confirmava também a fome geral de terras que afligia a população crescente, particularmente de guerreiros, fossem eles ricos ou pobres. O enriquecimento do Duque Normando, a ampliação de seus meios militares e financeiros, porém, constituíam grave perturbação para o equilíbrio
anterior vigente entre os governantes territoriais da França. A plena extensão da mudança não foi evidente de imediato, uma vez que o conquistador precisou de tempo para organizar o poder dentre os novos domínios. E, mesmo quando isso aconteceu, a ameaça decorrente desse engrandecimento em relação aos governantes territoriais, só fez sentir, dada a baixa integração dos territórios francos do Ocidente na vizinhança direta da Normandia, isto é, no norte da França e não no sul. Foi sentida, porém, e mais diretamente pela casa, com reivindicação tradicional, a predominância na área a leste vizinha à Normandia, a casa dos duques de França, os capetos. Não é improvável que a ameaça representada por esse vizinho mais forte constituísse um fator a impelir Luís VI na direção que ele seguiu tão tenaz e energicamente durante toda a vida. O anseio de consolidar o poder e derrotar qualquer rival possível dentro do seu território. O fato de ele, o rei nominal e o senhor feudal da região franca do Ocidente, ser, na verdade, pela dimensão de seus domínios, bem mais fraco que seu vassalo e vizinho, que nesse momento, como governante da Inglaterra, também portava uma coroa, evidenciou-se em todos os conflitos que travaram. Guilherme, o Conquistador, uma vez que conquistara recentemente seu território insular, teve a oportunidade de criar o que constituía, para a época, uma organização governamental muito bem centralizada. Distribuiu a terra de uma maneira que visava, tanto quanto possível, a impedir a formação de casas e famílias tão ricas e poderosas como a sua, e que pudessem rivalizar com esta. O governo do suzerano inglês foi o mais moderno de seu tempo. Até para a receita monetária, ele criou um organismo especial. O exército com que conquistara a ilha consistia apenas em parte de seus vassalos feudais, sendo o restante constituído de cavaleiros mercenários movidos pelo mesmo desejo de possuir terras. Só nesse momento, encerrada a conquista, tornou-se o tesouro do governante normando suficientemente rico para contratar soldados e, independentemente da importância de seus vassalos feudais, isso lhe conferiu superioridade militar sobre os vizinhos da Europa continental. Luís, o Gordo, da França, como não puderam seus predecessores, fazer o mesmo. Acusaram-no de ganancioso, de procurar por todos os meios à sua disposição apropriar-se de dinheiro. Na verdade, foi exatamente nessa época, como aliás em muitos períodos, em que a moeda é relativamente escassa e que se sente agudamente a desproporção entre a que existe e a que é necessária, que a vontade ou a cobiça de dinheiro mais se destacou. Luís VI, porém, encontrava-se em situação particularmente difícil, se comparado com seu vizinho mais próspero. Nesse aspecto, como no da organização, centralização e eliminação de possíveis rivais internos, o território insular deu um exemplo que os governantes da Europa continental tiveram que seguir para não sucumbir na luta pela supremacia. No início do século XII, portanto, a Casa dos Capeto era visivelmente mais fraca do que a rival, que controlava terras exigentes de outro lado do mar. Luís VI foi derrotado em praticamente todas as batalhas que travou com o rival inglês, embora este último não conseguisse penetrar no território da própria França. Nessa situação, o senhor de França limitou-se a ampliar sua base de poder, as propriedades de sua família e a esmagar a resistência dos senhores feudais menores no interior ou nos interstícios de seus territórios. Ao assim proceder, preparava sua casa para aquela grande luta, para aqueles séculos de conflito pela supremacia na antiga região franca do Ocidente, no curso da qual um número cada vez maior de territórios foi se confundir num único bloco, em mãos de uma única casa, e na qual se envolveram direta ou indiretamente todos os territórios da região. A luta pela coroa da França entre os soberanos de Ile-de-France e os soberanos da ilha inglesa. 5. A casa
A casa que retornou à luta contra os Capeto, quando se extinguiu a família de Guilherme o Conquistador, foi a dos Plantageneta. Essa família tinha por domínio o Anjou, uma região também vizinha da França. Começou sua ascensão mais ou menos na mesma época que os Capeto, e quase que da mesma maneira. Da mesma forma que na França sob Felipe I, na vizinha Anjou sob Fouquet. O real poder dos condes em relação aos seus vassalos tornara-se bastante débil. Tal como o filho de Felipe, Luís VI, o gordo, o filho de Fouquet, o moço, e o filho deste, Godofredo, Plantageneta, gradualmente subjugou os senhores feudais e de porte médio de seu domínio, assim lançando as bases para a expansão futura. Na própria Inglaterra, ocorreu inicialmente o processo inverso, exibindo pelo avesso os mecanismos que moviam essa sociedade de guerreiros. Quando Henrique I, neto de Guilherme o Conquistador, faleceu sem deixar herdeiros, Estevão de Blois, filho de uma das filhas de Guilherme, reivindicou seu trono. Obteve o reconhecimento dos senhores feudais seculares e da Igreja, mas ele mesmo não passava de um senhor feudal normando de porte médio. Sua riqueza pessoal e poder de sua família, dos quais tinha que depender, eram limitados. Por isso mesmo, tornou-se quase inerme diante de outros guerreiros e também do clero locais. Com sua ascensão ao trono, começou imediatamente a desintegração do poder governamental na ilha. Os senhores feudais construíram castelo após castelo, cunhavam moeda própria, cobravam impostos em suas regiões. Em suma, assumiam todos os poderes que, até então, dada a força superior que possuíam, haviam sido monopólio dos soberanos normandos. Além do mais, Estevão de Blois cometeu uma série de erros graves, dos quais o principal foi perder o apoio da Igreja, o que um governante mais forte poderia talvez ter sido capaz de superar, mas não um homem que dependia do auxílio alheio. Tais fatos favoreceram seus rivais. Esses rivais eram os condes de Anjou. Godofredo Plantageneta se casara com a filha do último rei anglo-normando e dispunha de poder necessário para sustentar a reivindicação que fez com base no casamento. Lentamente construiu uma cabeça de ponte na Normandia. Seu filho, Henrique Plantageneta, unificou o Maine, o Anjou e Touraine e a Normandia sob seu domínio. Armado desse poder, pôde compreender a reconquista dos domínios ingleses de seu avô, exatamente como o duque normando fizera antes dele. Em 1153, cruzou o Canal da Mancha. Em 1154, à idade de 22 anos, coroou-se rei, e um rei que, em virtude de seu poder militar e financeiro, energia pessoal e talento, tornou-se uma poderosa força centralizadora. 2 anos antes, além do mais, tornara-se pelo casamento com a herdeira da Aquitânia, senhor dessa região, no sul da França. Combinava, assim, com suas terras inglesas, um território na Europa continental, frente ao qual o domínio dos capetos parecia realmente insignificante. A questão se os territórios francos do Ocidente deviam ser integrados em volta da Ile-de-France ou de Anjou permanecia inteiramente em aberto. A própria Inglaterra era território conquistado e mais um objeto de que propriamente um tema no jogo político era, se queremos, uma província semicolonial na frouxa federação dos territórios francos do Ocidente. A distribuição de poder naquela época guardava uma distante semelhança com a que atualmente existe no Extremo Oriente. Um pequeno território insular e um domínio continental muitas vezes maior encontrava-se sob o mesmo governo. Toda a parte sul do antigo reino dos Capetos a ele pertencia. A principal área ao sul que não pertencia aos domínios dos Plantageneta era o condado de Barcelona. Seus soberanos estavam empenhados no análogo movimento expansionista e se tornaram reis de Aragão, mais uma vez sobre bases matrimoniais. Lentamente saem
que no início mal se percebe, eles abandonaram a união dos territórios francos do Ocidente. Além disso, excluindo o domínio meridional angevino, salvo em um território menor pertencente à Igreja, havia o condado de Toulouse. Seus soberanos, como senhores feudais, menores ao norte da região da Aquitânia, começaram, ante a ameaça do reino angevino, a se inclinar para o centro de poder rival formado pelos capetos. Os equilíbrios de poder que encontramos em configurações como essas tendem a determinar, sempre da mesma maneira, a conduta das pessoas. Na esfera menor da Federação Territorial Franca, o seu modo operante pouco diferiu do que vemos na política dos Estados na Europa moderna. Por exemplo, o mesmo incipientemente em todo o globo. Enquanto nenhum poder absolutamente dominante surgir, um poder que tenha superado inequivocamente toda a concorrência e assumido posição de monopólio, unidades de segunda classe procuram formar blocos contra aquele que, ao unificar numerosas regiões, chegou mais perto da supremacia. A formação de um bloco provoca a criação de outro, embora por muito tempo o processo possa oscilar de um para outro lado. O sistema como um todo tende a consolidar regiões cada vez maiores em torno de um centro, a concentrar o poder de decisão real num número sempre menor de mãos e, finalmente, num único centro. A expansão do duque normando gerou um bloco que deslocou em seu benefício o equilíbrio, começando pela região norte da França. A expansão da Casa de Anjou aproveitou esse fato e deu um passo adiante. O bloco do reino angevino ameaçou o equilíbrio de toda a região franca do Ocidente, por menos organização que esse bloco demonstrasse, por mais rudimentares fossem seu governo e sua centralização. Ainda assim, o movimento através do qual, sob pressão da fome geral de terras, uma casa incessantemente impedia a outra a unir-se a ela e a obter mais terras, manifestou-se com clareza suficiente nessas formações políticas. A parte ao sul, uma larga faixa abrangendo toda a região ocidental da França, pertencia então aos Plantageneta. Tradicionalmente, o rei da Inglaterra era vassalo dos reis Capeto, no tocante a essa área da Europa continental. O direito, contudo, de pouco vale quando não se apoia num poder social correspondente. Tradicionalmente, o rei da Inglaterra era vassalo dos reis Capeto, no tocante a essa área da Europa continental. O direito, contudo, de pouco vale quando não se apoia num poder social correspondente. Quando em 1117 o sucessor de Luís VII da França, agora um homem velho e cansado, se encontrou com o representante da casa rival, Henrique II, o jovem rei da Inglaterra disse a este último: "Réu Senhor, desde o começo de vosso reinado e antes mesmo, tendes cometido ofensas a mim, calcando aos pés a lealdade que me deveis e a vassalagem que me prestastes. E de todas essas ofensas, a mais grave e flagrante foi a injusta usurpação de Auvergne, que conservais em prejuízo da coroa francesa. Para ser franco, a velhice me aflige. A velhice me aflige e rouba-me a força necessária para recuperar essa terra e outras. Mas perante Deus, perante esses barões do reino e nossos leais súditos, publicamente protesto e defendo os direitos de minha coroa. Acima de tudo, sob Auvergne e Berry, Châteauroux, Gisors e Vexin normando, implorando ao rei dos reis que me dê um herdeiro que lhe conceda o que a mim negou. O Vexin, uma espécie de Alsácia-Lorena normanda. O Vexin, uma espécie de Alsácia-Lorena normanda. Era uma terra fronteiriça
contestada entre o domínio dos Capeto e o domínio normando dos Plantageneta. Mais ao sul, a fronteira entre os domínios dos Capeto e os Euanvegino corria pelo Berry. Os Plantageneta já se sentiam suficientemente fortes para ocupar partes do domínio dos Capeto. A luta pela supremacia entre os Capeto e os Plantageneta estava em pleno desenvolvimento e o soberano angevino era, além do mais, muito mais forte do que seu colega da França. Por isso mesmo, as exigências que o Capeto fez a seu adversário são, na verdade, muito modestas. Quer que lhe devolva algumas terras que considera pertencerem a seus domínios. Por algum tempo, não pôde aspirar a nada mais. Compreende perfeitamente a glória do domínio angevino e a insignificância da sua. Nos franceses, disse ele certa vez, comparando-se ao rival, nada mais temos do que pão, vinho e contentamento. 6. Essa maneira de governar, porém, ainda não se revestia de grande estabilidade. Era, na verdade, uma empresa privada e, como tal, estava sujeita à dinâmica social inerente a uma luta entre unidades que competiam livremente entre si. Era muito mais fortemente influenciada pelas capacidades dos concorrentes, sua idade, sucessão e fatores pessoais análogos, do que as formações políticas das fases posteriores, quando não só a pessoa de quem controla o monopólio, mas uma certa divisão de funções, uma multiplicidade de interesses organizados e uma máquina governamental mais estável são o que mantém a coesão de unidades mais amplas. Em 1189, um Capeto mais uma vez se chocou com um Plantageneta. Entre mentes, quase todas as áreas contestadas haviam voltado ao domínio dos Capeto. Nesse momento, os Plantageneta... Nesse momento, o Plantageneta é um velho e o Capeto mais moço. O filho de Luís VII, Filipe II, apelidado de Augusto. A idade, conforme já notamos, significa muito numa sociedade em que o homem que exerce poder ainda não pode delegar a liderança militar, onde muito depende de sua iniciativa pessoal e onde ele tem que atacar ou defender em pessoa. Henrique II da Inglaterra, pessoalmente, um soberano forte que ainda controlava firmemente seus grandes domínios, nessa data é afligido, além da idade, pelas rebeliões e mesmo pelo ódio de seu filho mais velho, Ricardo, conhecido como Coração de Leão, que às vezes até faz causa comum com os inimigos. Capeto de seu pai. Explorando a fraqueza do adversário, Filipe Augusto retoma a Auvergne e as partes de Berry mencionadas por seu pai. Um mês depois, enfrentam-se ambos em Tours. Henrique II falece aos 56 anos. Em 1193, Ricardo, o Coração de Leão, está na prisão. Felipe conquista a longamente conquistada Vexin, tendo como aliado João, o irmão mais moço do prisioneiro. Em 1199, falece Ricardo. Ele, tal como seu irmão e sucessor, João, que queria ser chamado de João sem terra, dilapidou grande parte de seu poder, as posses de família e os tesouros do pai, enfrentando João como rival. Contudo, há um homem que sentiu até os ossos toda a humilhação e asfixia do poder dos Capeto, causadas pelo crescimento dos ângulos angevinos e cuja energia, despertada por essa experiência, era canalizada numa única direção: mais terras e mais poder. Mais e mais. Ele, tal como prisioneiro,
Ele, tal como o primeiro Plantageneta, antes dele, é obcecado por esse anseio. Quando João sem terra lhe pergunta se não poderia ter de volta como pagamento algumas terras que perdera para ele, Felipe responde perguntando-lhe se ele não conhece alguém que deseje vender terras, pois também ele gostaria de comprar mais. Nessa ocasião, Felipe já era um homem rico em terra e em poder. Evidentemente, não ocorria ainda uma luta entre estados ou nações. Toda a história da formação de organizações monopolistas posteriores de nações-estados permanecerá incompreensível até que se entenda o caráter especial dessa outra fase social, bem anterior de iniciativa privada. Tratava-se de uma luta entre casas reais, concorrentes ou rivais, que, acompanhando a evolução geral dessa sociedade, impelia todas as unidades inicialmente pequenas e em seguida cada vez maiores a se expandirem e a lutarem por mais posses. A Batalha de Bouvines, em 1214, decidiu provisoriamente a questão. João da Inglaterra e seus aliados foram derrotados por Filipe Augusto. E como acontecia com tanta frequência na sociedade belicosa feudal, a derrota em batalha externa implicava também em um debilitamento interno. Voltando para casa, João encontra os barões e o clero em cima de revolta a exigir a Magna Carta. Inversamente, no caso de Filipe Augusto, a derrota na guerra externa fortalece-lhe o poder em seus domínios. Na qualidade de herdeiro do pai, Filipe Augusto recebeu basicamente a região de Paris e Orleans, juntamente com partes de Berry. Acrescentou a eles, para mencionar, apenas suas grandes aquisições: a Normandia, na ocasião, um dos maiores e mais ricos territórios de todo o reino, o Anjou, o Maine e a Touraine, mais importante do Poitou de Saintonge e o Artois do Valois, o Vermandois, a região de Amiens e boa parte da região em volta do Beauvais. O senhor de Paris e Orleans converteu-se no maior senhor territorial do norte da França. Tornou a Casa dos Capeto a família mais rica da França. Seus domínios haviam obtido saídas para o mar. Em outros territórios do norte da França, na Flandres, Champagne, Borgonha e Bretanha, crescia sua influência na proporção do poder que possuía. E mesmo no sul já controlava uma área considerável. O domínio dos Capeto, contudo, podia ser tudo, mas não era ainda um território integrado. Entre os Anjou e a região de Orleans, estendia-se o domínio do Conde de Blois. Ao sul, os distritos costeiros em volta de Saintes, e mais para leste, Auvergne. Quase não tinham ligações com as regiões setentrionais. Estas últimas, porém, o velho domínio familiar juntamente com a Normandia e áreas recentemente conquistadas, que se estendiam para além de Arras, no norte, constituíam, em termos puramente geográficos, um bloco na maior parte autossuficiente. Nem mesmo Filipe Augusto tinha ainda em vista a França em nosso sentido, e seus domínios reais não eram essa França. O que almejava acima de tudo era a expansão territorial, militar e econômica do poder de sua família e a subjugação de seus concorrentes mais perigosos, os Plantageneta. Em ambos os objetivos teve sucesso. Por ocasião de sua morte, os domínios dos Capetos eram aproximadamente 4 vezes maiores do que quando subira ao trono. Os Plantageneta, ao contrário, que tinham vivido até então mais na Europa continental do que na ilha e cuja administração na própria Inglaterra era constituída tanto de normandos europeus e indivíduos de seus outros domínios no continente quanto os de nativos da ilha, controlavam, nesse momento, no continente, apenas uma parte da antiga Quitânia, a área ao norte da região central e ocidental dos Pirineus, ao longo da costa dos Pirineus,
ao longo da costa, chegando até o estuário de Gironda, sob o nome de Ducado de Guyenne. A parte disso, algumas ilhas no arquipélago normando, o fiel da balança mudara contra eles. Reduzira-se o poder que exerciam, mas graças ao domínio na ilha, esse poder não foi quebrado. Após certo tempo, o equilíbrio no continente voltou a beneficiá-los. Durante muito tempo, permaneceu indeciso o resultado dessa luta pela hegemonia na antiga área franca do Ocidente. Parece que Filipe Augusto considerava como seus principais rivais, em seguida, aos... Correção? Parece que Filipe Augusto considerava como seus principais rivais, em seguida aos Plantageneta, os condes de Flandres, e o mesmo de que um novo centro de poder realmente surgira nessa região, é demonstrado por toda a história subsequente da França. Conta-se que Felipe dissera certa vez que ou a França se tornaria flamenga ou Flandres se tornaria francesa. Ele certamente não perderia de vista que, em todos esses conflitos entre as casas territoriais menores, o que estava em jogo O que estava em jogo era a supremacia ou a perda da independência, mas ainda podia imaginar tanto a Flandres como a França dominando toda a área. 7. No início, os sucessores de Filipe Augusto seguiram com firmeza o curso que ele traçara. Procuraram consolidar e estender ainda mais o domínio ampliado. Tão logo Filipe Augusto faleceu, os barões de Poitou voltaram-se para os Plantageneta. Luís VIII, filho de Filipe Augusto, reconquistou a região e incluiu em seus domínios, o mesmo fazendo com Saintonge. Aulnay e Languedoc, parte da Picardia, e o condado de Perche, parcialmente sobre a forma de uma guerra religiosa, a luta contra os heréticos albingenses, a Casa dos Capetos, começou a avançar para o sul e a penetrar na esfera do único grande senhor territorial que podia, além dos Plantageneta, rivalizar com ela em poder, o Conde de Toulouse. O capeto seguinte, Luís IX, São Luís, teve mais uma vez que defender suas posses, apressadamente unificadas contra todos os tipos de ataque interno e externo. Simultaneamente, continuou a reforçar seu poder, anexando partes de Languedoc, a nordeste dos Pirineus, os condados de Mâcon, Clermont e Mortagne, e algumas áreas menores as propriedades de sua família. Filipe III, o Audaz, conquistou o condado de Guines, entre Calais e Saint-Omer, mas apenas para perdê-lo 12 anos depois para os herdeiros do conde. Através de uma compra ou proteção, adquiriu todas as propriedades menores nas vizinhanças que estivessem oferecidas à venda e preparou a incorporação da Champagne e do grande território de Toulouse aos domínios de sua casa. Nesse momento, praticamente não havia em toda a área franca do Ocidente um único soberano territorial que pudesse, sem aliados, fazer frente aos capetos, com exceção dos Plantagenetas. Estes últimos, para sermos exatos, não estavam menos preocupados com os capetos em expandir sua esfera de poder. Na Europa continental, sua soberania mais uma vez se estendera para além do Ducado de Guyenne. Do outro lado do mar, haviam submetido Gales e procediam à conquista da Escócia. E ainda tinham possibilidades de expansão que não os levariam a um choque direto com os capetos. Estes últimos, igualmente, tinham espaço para se expandir em outras direções. Simultaneamente, sob Filipe o Belo, seus domínios estavam se estendendo às fronteiras do Império Romano-Germânico. Por um lado, até o rio Maas, que nessa época era considerada a fronteira natural e tradicional, em homenagem à partilha do Império Carolíngio
em 843, da área franca do ocidente, e por outro, mais ao sul, prolongava-se até o Ródano e o Saône, isto é, até Provença, o Delfinado e o Condado de Borgonha, que, de igual maneira, não pertenciam à confederação tradicional dos territórios francos do ocidente. Pelo casamento, Felipe adquiriu a Champagne e Brie com suas muitas áreas anexas, algumas delas no território do próprio Império Romano Germânico, Do conde de Flandres obteve os domínios de Lille, Douai e Bethune, e tomou dos condados de Blois o condado de Chartres e a propriedade de Beaugency. Além disso, adicionou às suas terras os condados de Marque e Angoulême, as propriedades eclesiásticas de Cahors, Mende e Puy, e mais ao sul o condado de Bigorre e o viscondado de Soule. Seus três filhos, Luís X, Filipe V e Carlos IV, faleceram um após o outro, sem deixarem herdeiro do sexo masculino. As propriedades da família e a coroa dos Capeto passaram ao descendente do filho mais moço da casa, que possuía como apanágio o condado de Valois. Até esse momento, através de gerações, um esforço contínuo fora feito mais ou menos na mesma direção: acumular terras. No que nos interessa, deve ser suficiente sumariar aqui os resultados desse trabalho. Mesmo assim, mesmo em sumário, a mera enumeração de muitas terras que gradualmente anexaram dá-nos uma ideia de luta incessante, declarada ou disfarçada, na qual se empenharam as várias casas principescas, e na qual, uma após outra, derrotadas por alguém mais poderoso, desapareciam. Compreendamos ou não plenamente o significado desses nomes. Eles nos são uma imagem de força do impulso, que tinha origem na situação social dos Capeto, um impulso que continuou a se fazer sentir na mesma direção através dos indivíduos tão diferentes. Com a morte de Carlos IV, o último da linhagem a subir ao trono mediante sucessão direta, os grandes domínios dos Capeto, isto é, o complexo agrupado diretamente em torno do Ducado de França, estendiam-se da Normândia a oeste até Champagne no leste e Canche no norte. A região do Artois, contígua a esta, fora dada como apanágio a um membro da família. Um pouco ao sul, separada pela região de Anjou, também dada em apanágio, o condado de Poitiers fazia parte da área controlada diretamente pelos príncipes de Paris. Ainda mais ao sul, o condado de Toulouse lhes pertencia, além de partes do antigo ducado da Aquitânia. Embora tudo isso já constituísse um poderoso complexo de terras, não era ainda uma região coesa. Conservava a aparência típica de um domínio territorial de família, cujas partes separadas eram mantidas juntas, menos por dependência recíproca ou por divisão de funções, do que pela pessoa do dono, através de uma união pessoal e de um centro administrativo comum. Ainda se sentia profundamente a identidade distinta de cada região e os interesses e caracteres específicos de cada território. Ainda assim, a união dos mesmos sob uma única casa e, em parte, sob uma mesma administração, removia toda uma série de obstáculos e uma integração mais completa. Respondia à tendência de ampliação das relações de comércio, à intensificação de ligações para além do nível local, já discerníveis em pequenas partes da população urbana, mesmo que essa tendência não desempenhasse nem remotamente o mesmo papel como força propulsora na união ou expansão das casas principescas, que viria a ter no século XIX, por exemplo, num estágio inteiramente diferente do desenvolvimento dos estratos burgueses urbanos. Nos séculos XI, XII e XIII, a luta pela terra
e a rivalidade entre o número cada vez menor de famílias de guerreiros era o principal impulso por trás da formação de territórios maiores. A iniciativa coube a poucas famílias de guerreiros em ascensão às casas principescas, sob cuja proteção floresciam as cidades e o comércio. Estes lucravam com a concentração de poder e contribuíam para ela, conforme será discutido adiante. E com toda certeza, tão logo que as regiões mais extensas foram unificadas sob uma única soberania, os estratos urbanos desempenharam um papel importante na consolidação da união territorial, já naquela época. Sem a ajuda dos recursos humanos e financeiros que fluíam dos estratos urbanos para os príncipes e da crescente comercialização, não seriam concebíveis a expansão e a organização governamental desses séculos. Mas era ainda, sobretudo, indireta a importância das cidades e do avanço do comércio para a integração de áreas maiores, na medida em que constituíam instrumentos ou órgãos de classes principescas. A integração significou, antes e acima de tudo, a derrota de uma casa de guerreiros por outra, isto é, a absorção de uma por outra, ou pelo menos sua subordinação ao vitorioso. Se a área é considerada desse ponto de vista, tal como parece no início do século XIV, ao se extinguir a linhagem direta dos capetos, pode-se perceber claramente a direção da mudança. A luta de classes menores e de porte médio pela terra certamente não cessara, mas essas rixas nem remotamente desempenhavam o mesmo papel que no tempo de Luís VI, para nada dizer de seus predecessores. Naquele tempo, as terras eram distribuídas de maneira mais ou menos uniforme entre muitos, e é verdade que, entre elas, as diferenças podem ter parecido bastante grandes para os homens da época. Mas, até mesmo as posses e poder das casas ditas principescas eram tão pequenos que bom número de famílias de cavaleiros nas vizinhanças podia desafiá-las quanto à terra ou ao poder. Cabia à iniciativa privada de todas essas casas decidir até que ponto participavam dessa luta geral. Nesse momento do século XIV, essas muitas casas de guerreiros não constituíam mais, em separado, forças a levar em conta, no máximo coletivamente, como classe. Possuíam ainda certa importância social. Mas a real iniciativa nesse tempo cabia a umas poucas casas que haviam emergido como vencedoras na época dos conflitos precedentes, acumulando tanta terra que as demais não podiam desafiá-las, tendo de se tornar suas dependentes. Para essas outras, ou a maioria dos guerreiros, a possibilidade de obter novas terras por iniciativa própria, numa livre competição, estava praticamente fechada, e com ela a possibilidade de uma ascensão independente na sociedade. Todas as casas de guerreiros teriam no máximo de permanecer no degrau da escala social que haviam galgado, a menos que algum de seus membros conseguisse alcançar-se mais alto graças ao favor de um dos grandes senhores, ou seja, colocando-se em sua dependência. Diminuíram o número dos que ainda podiam competir independentemente na região franca do Ocidente, por terra e poder. Não mais existem um duque ou casa independente da Normandia, nem da Aquitânia. A assimilação ou supressão havia eliminado, para mencionar apenas os mais importantes, os condados de Champagne, Anjou e Toulouse. Nessa região, além da Casa de França, apenas 4 casas importavam: os ducados de Borgonha e de Bretanha, o condado de Flandres e, mais um poderoso de todos, o rei da Inglaterra, o duque de Guyenne e o senhor de várias áreas menores. Uma sociedade de guerreiros em competição relativamente livre transformara-se numa sociedade em que a competição era restringida à maneira de um monopólio. E mesmo entre as 5 grandes casas que ainda possuíam algum grau de poder competitivo e preservavam certa independência correspondente, 2 se destacavam como as mais poderosas: a dos Capetos e as dos seus sucessores reais de França, os Plantageneta, reis da Inglaterra. O confronto entre eles teria que decidir quem, finalmente, controlaria o poder monopolista na região franca do Ocidente e onde ficariam o centro e as fronteiras do monopólio.